A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 9, que tem como título O Caminho, a Verdade e a Vida. Nós estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2025 e agora, nesta lição, nós vamos nos aprofundar no capítulo 14 do Evangelho de João. Ali Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. A salvação é somente por meio dele. Não somente essa passagem, mas nós temos várias outras passagens que mostram que é somente Cristo que salva. Na verdade, toda a Bíblia aponta para Cristo. Então, tudo está voltado para Jesus Cristo. Não tem outra maneira de se salvar que não seja crendo em Jesus como único e suficiente Salvador. Então, esta lição aqui fala sobre salvação, sobre o fundamento da nossa salvação que Jesus efetuou ali na cruz do Calvário. Vale destacar que nesta parte do Evangelho de João, Jesus já está muito próximo da cruz. Ele está caminhando ali para a cruz, são os últimos dias de vida de Jesus, ele está passando instruções para os discípulos e tudo que Jesus ensina nesse contexto, nós temos que ver que está apontando para o seu sacrifício. Então eu convido você a assistir essa aula até o final. Aqui eu vou explicar a lição da CPAD em detalhes, passando por cada tópico e subtópico, e eu vou usar aqui o slide em PowerPoint. Vale destacar que o nosso slide ele é 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, vem pronto para ser usado e é postado toda segunda-feira. Então, todo começo de semana, o nosso slide é postado no nosso site e também no nosso aplicativo. Nós temos o aplicativo, estava com um problema de download, mas nós já resolvemos. Então, você pode acessar o aplicativo, se você é assinante do EBD em Foco, e baixar o slide. O vídeo, infelizmente, nós estamos atrasando muito, porque eu já expliquei em vídeos anteriores que é algo que depende somente de mim. Eu tenho que estudar, gravar, editar, enfim, postar, tem todo um trabalho e isso toma muito tempo. Esse vídeo dá muito trabalho, mas dá muito trabalho mesmo. Assim, assistindo o vídeo aqui, você pensa assim, nossa, é muito simples, abre o slide e vai falando. No entanto, qualquer palavrinha errada que eu falo aqui, qualquer erro, qualquer coisinha, eu corto na edição. E às vezes eu gravo 1h30 e quando eu corto o vídeo fica com 50 minutos. Então assim, é um vídeo muito trabalhoso. Então assim, eu tive vários problemas na minha rotina, mudança de rotina, e por isso eu não estou conseguindo mais gravar no começo da semana. Essa semana foi mais complicado ainda, tive vários problemas, fiquei sem um ambiente para gravar, porque não é qualquer ambiente, não posso gravar num ambiente barulhento, enfim. Então eu preciso realmente me organizar para gravar no começo da semana. Eu pensei que eu não ia conseguir gravar, estou gravando sábado à tarde, vou postar à noite, eu sei que fica em cima da hora, mas eu acho que é melhor eu gravar do que não gravar. Pelo menos fica disponível na plataforma e quem não conseguir assistir antes da aula pode assistir depois aí. Mas enfim, vamos lá, Eu peço a compreensão dos irmãos, mas vale destacar que nós temos muito conteúdo além do vídeo. Nós temos subsídio em PDF, o slide em PowerPoint, tudo isso você acessa no nosso aplicativo e também no nosso site ebdenfoco.com, e qualquer dúvida você pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp. Vamos lá, vamos começar aqui nossa aula. O textório diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. É um versículo muito conhecido e muito importante nas Escrituras. Verdade prática, a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Então, se você quer ter comunhão com Deus, precisa conhecer mais de Jesus. Precisa conhecer de fato quem é Jesus Cristo. Vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra em João 14, de 1 a 5. Então, como de costume, a gente pula essa leitura. Durante a aula, a gente volta aí nos versículos principais e explica em detalhes. Introdução. A expressão eu sou o caminho, a verdade e a vida tem um significado especial para os cristãos em todo o mundo. Esse significado a gente vai explicar nessa aula, mas já adiantando aqui, deixa bem claro que nós temos como fundamento da nossa fé, da nossa salvação, Jesus Cristo. Nós estamos vivendo em uma época que as pessoas defendem muitos princípios bíblicos. Muitos princípios cristãos, a gente vê por aí muitos defendendo, não, porque eu defendo os princípios cristãos, defendo a família, defendo não sei o quê, e isso não é ruim, é muito bom. No entanto, eu vejo poucas pessoas falando de Cristo, falando da pessoa de Jesus Cristo, porque não faz sentido eu crer nos princípios que Jesus ensinou, mas não crer no Salvador, não crer no próprio Jesus, não conhecer o próprio Jesus. Porque se nós formos
somente para o lado dos princípios, o que vai acontecer? Nós vamos crer numa filosofia. Nós vamos crer numa religião que tem uma ética elevada, uma ética correta, mas nós vamos esquecer o principal, que é Jesus Cristo. Então é por isso que nós temos que falar de Jesus. Então apresentar Jesus como o caminho, a verdade e a vida, isso aqui é fundamental para nós sabermos quem é o nosso Salvador. A partir dele emana toda a ética, a partir dele emana tudo aquilo que a gente acredita, toda a nossa filosofia de vida. Ela descreve de forma abrangente o Senhor Jesus na realização da obra de salvação. Está bem claro aqui que João 14,6 fala da obra da salvação que Jesus efetuou em prol de todas as pessoas. Por isso, iremos estudar João 14, onde consideraremos as palavras encorajadoras e as promessas de Jesus contidas neste capítulo, bem como as dúvidas e incertezas que os seus discípulos enfrentaram ao longo da jornada. Então a gente vai detalhar essa passagem e, como também já comentei em aulas anteriores, os discípulos de Jesus eram pessoas comuns. Eles tinham dúvidas, incertezas, eram falhos, não era muito diferente de nós. Então assim, nós estamos aqui para aprender com Cristo. Além disso, iremos explorar os 3 termos importantes do versículo 6, caminho, verdade e vida. Vamos falar detalhadamente de cada um aqui. Tópico 1, consolo e promessa do Senhor Jesus. 1.1, o caminho, a verdade e a vida. Desde o evento do capítulo 13, quando Jesus se juntou aos discípulos e lavou seus pés, proporcionando uma importante lição sobre liderança humilde, o seu discurso não se limitou a esse capítulo. Então, assim, nós estamos estudando o capítulo 14, no entanto, o contexto é do capítulo 13. Então, é uma continuação dos ensinamentos de Jesus para os discípulos, principalmente ali os ensinos de Jesus um pouco antes da sua morte. O Senhor fez um discurso de despedida no capítulo 14 que se inicia em João 13:31. Vamos ler aqui. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Então essa passagem deixa bem claro que Jesus é o próprio Deus, tá? E ele é glorificado. Nesse discurso, ele confere consolo aos discípulos ao afirmar que após a sua morte não estariam sozinhos. Então Jesus está consolando os discípulos porque os discípulos ainda não tinham compreendido a dimensão da obra de Cristo. Eles não tinham compreendido o que Cristo ia fazer. Não tinham ainda, estavam muito na dúvida, e eles estavam com medo, temerosos. Jesus está falando da sua partida, como que vai ser essa partida, como que ele vai morrer, será que ele vai morrer, ele vai subir aos céus? Isso não está bem claro para eles. Nós que conhecemos a história já sabemos o que vai acontecer. Quando a gente faz a leitura, a gente já sabe que Jesus vai morrer na cruz, mas os discípulos não sabiam, eles não sabiam detalhes dessa partida, e por isso que Jesus está ali consolando eles. No versículo 4, o Senhor diz que os discípulos sabiam para onde ele ia. No entanto, Tomé respondeu que não sabia e questionou. Então Tomé, que já é conhecido, como aquele que duvida e tudo mais, pergunta para Jesus, diz assim, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Então aqui no versículo 5 do capítulo 14, Tomé faz essa pergunta. E assim, eles estavam caminhando com Jesus, andando com Jesus e não tinham percebido ainda quem era o próprio Jesus. E é claro, Jesus vai responder isso para eles, Por isso Jesus esclarece que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai senão por meio dele. Vamos ler aqui o versículo certinho, João 14,6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus diz para Tomé, eu estou com vocês, Tomé, há tanto tempo, eu sou o próprio caminho, eu sou o próprio Deus. Mais na frente a gente vai explicar sobre isso, que ele fala assim, mostra-nos o Pai. E Jesus está falando assim, olha, eu estou aqui com vocês. Então se vocês me conhecem, vocês conhecem o Pai. Então Jesus se apresenta como essa realidade última. Tudo está nele, todo conhecimento é dele, ele é tudo. Então assim, você quer saber o caminho? O caminho é o próprio Cristo. Esta afirmação de Jesus revela que ele é o único meio de alcançar o Pai. É a verdade que o revela e representa, assim, a verdadeira vida de Deus. Então, assim, se eu quero chegar até o Pai, eu não preciso passar por Maria, por qualquer outra pessoa. Não, eu vou diretamente com Jesus. Ele é o nosso mediador, ele é o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer chegar até o Pai? É somente por meio de Jesus Cristo. Quer encontrar
a verdade do universo, a verdade do mundo, a verdade verdadeira, essa verdade é o próprio Cristo. Ele revela essa verdade que é a verdade de Deus. E por último, ele se apresenta como a vida de Deus, né? A vida com abundância. Então Jesus, ele é a vida. Tópico 1.2, consolo num cenário de angústia. É evidente que Jesus estava angustiado. E de fato, ele estava porque estava próximo da sua morte. Isso realmente o deixava angustiado como ser humano, né? Realmente é uma tristeza muito grande, né? O nosso Senhor tinha plena consciência de que estava aproximando-se a hora da sua entrega nas mãos dos homens. Em breve seria crucificado, morto e sepultado. Então Jesus tinha consciência disso e por isso ele estava angustiado, porque o sofrimento que ele ia passar era um sofrimento muito grande. Contudo, surpreendentemente, mesmo neste contexto de dor, Jesus dirige-se aos seus discípulos com o intuito de confortá-los. Em João capítulo 14, versículo 1 diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então não se turbe o vosso coração, não fiquem preocupados, não fiquem angustiados. Jesus estava angustiado e os discípulos também estavam angustiados por motivos diferentes. Jesus porque ele sabia que tinha chegado a hora da sua morte e os discípulos porque eles estavam com dúvidas, não tinham entendido o que estava acontecendo ainda. O Senhor está fazendo aqui um discurso de despedida, está falando que vai partir e eles não sabem como que isso vai acontecer. Por isso que eles estão preocupados e Jesus fala sobre isso. Não se turbe o vosso coração, não fiquem preocupados. Apesar da intensa pressão emocional e espiritual que enfrentava, ele revelava que o sofrimento pelo qual iria passar traria o bem para todos. Então, assim, Jesus ele dá aqui uma lição muito importante de como nós devemos suportar o sofrimento. O sofrimento vem, ele vai nos abalar, de fato, vai nos deixar, enfim, diferentes, muitas vezes angustiados. No entanto, a gente não precisa passar isso para os outros. A gente pode muito bem, né, saber, né, confortar os outros diante do nosso sofrimento, né, a gente pode ajudar as pessoas de alguma forma. Então Jesus está ajudando os discípulos aqui, ele está dando conselhos para os discípulos. Então ele está angustiado, mas ele não quer que os seus discípulos fiquem angustiados. Então ele aproveita a situação para conversar com os discípulos e consolá-los. Assim sendo, aquilo que parecia uma derrota era na verdade uma vitória. Um fim trágico transformava-se num glorioso começo. Então Jesus estava falando da sua morte e que na verdade aquilo seria uma grande vitória, um novo começo. Embora doloroso e angustiante, o caminho a seguir apontava para um cenário glorioso. Então Jesus sabia que a sua morte não era o fim. Jesus sabia que a sua morte não seria uma derrota. Isso aqui estava apontando para a consumação de todas as coisas, a transformação de todas as coisas. Então tudo vai acontecer por meio do seu sacrifício. Tópico 1.3, uma promessa gloriosa. Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais preparadas para os seus seguidores. Então Jesus vai explicar ali para os discípulos, né, que ele está preparando algo especial para nós. A expressão casa de meu pai refere-se ao céu, um lugar com muitas habitações para os fiéis em Cristo. Então João capítulo 14, versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Então Jesus está dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, vocês serão levados para o céu. E lá tem tudo o que vocês precisam. Lá vocês vão habitar por toda a eternidade. É por isso que nós temos essa esperança de um dia habitar com Cristo na eternidade, porque Ele fez essa promessa. A promessa foi feita por Ele. Esta realidade espiritual futura proporciona uma esperança gloriosa para os santos. Então, assim, existe essa promessa, ela é algo que ainda vai acontecer, né? Por isso que é uma promessa, é uma esperança que nós temos e nós estamos na expectativa disso acontecer no futuro. A Igreja de Cristo vive na expectativa do retorno do nosso Senhor. Então, a igreja vive nessa expectativa. Jesus vai voltar a qualquer momento e nós precisamos estar preparados. Se você gosta desse tema, quer aprender mais sobre esse tema, no EBD em Foco nós temos slides e aulas sobre escatologia que falamos sobre o retorno de Cristo. Apesar dos tempos trabalhosos pelos quais passamos, a promessa do arrebatamento da igreja alegra e anima os corações dos fiéis. Neste sentido, podemos já experienciar um pouco do que nos aguarda no céu. Então, assim, a igreja, ela vive nessa expectativa do arrebatamento. No entanto, muita coisa
da eternidade já foi antecipada para nós hoje. Viver em comunhão com os irmãos é uma bênção da eternidade. Nós teremos uma comunhão perfeita, mas hoje nós já antecipamos e podemos viver essa comunhão. Nós teremos uma comunhão perfeita com Deus, mas nós podemos antecipar essa bênção e hoje nós podemos sim ter comunhão com Deus. E muitas outras coisas que vão acontecer no céu hoje são bênçãos antecipadas. Assim será que seremos convocados por Jesus para nos reunirmos no maravilhoso encontro com Ele nos céus. Então aqui o escritor da revista falou um pouco mais, sobre a questão do arrebatamento da igreja. Então vale destacar que os salvos, vão ser arrebatados, os que estão mortos vão ressuscitar, e nós iremos encontrar com Jesus nos ares. Depois vai ter a grande tribulação, depois no final da grande tribulação vai ter o milênio, enfim, tem todo um contexto escatológico que a gente não vai detalhar aqui, mas só para destacar que existe sim essa esperança do retorno de Jesus e foi ele que disse que vai voltar. Tópico 2, dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. Vamos entender melhor aqui sobre as dúvidas dos discípulos. 2.1, a dúvida de Tomé. No versículo 5, encontra-se a incerteza do discípulo Tomé. Como podemos saber o caminho? Então Tomé, ele faz essa pergunta e é uma dúvida genuína. De fato, Tomé já deveria ter entendido que Jesus é o caminho. Como ele não entendeu, Jesus também explica com toda a calma. Então, neste evangelho, Tomé é retratado como um discípulo fiel, corajoso, que tinha um profundo amor por Jesus e teve a coragem de manifestar suas dúvidas. Então, assim, a gente não pode achar que Tomé era uma pessoa que tinha dúvida, falta de fé e tal, até mesmo porque aquele episódio, que acontece mais na frente, que Tomé duvida que Jesus ressuscitou, é o que deixou marcado, Tomé duvidou que o mestre ressuscitou e tudo mais. Mas nós também somos cheios de dúvidas. A gente não pode ficar culpando Tomé, achando que Tomé era inferior aos outros discípulos. Não, nada disso. Tomé, ele teve coragem de tirar suas dúvidas com o mestre. João 14,5, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Então isso aqui é uma pergunta genuína, ele quer de fato saber esse caminho. Este episódio ilustra que durante a nossa caminhada com Cristo não é incomum que surjam dúvidas. Então assim, tem gente que acha que ser crente é viver para sempre crendo com a fé inabalável e tudo mais, e nunca ter dúvida, nunca duvidar de nada e tal. E não é assim que funciona. A caminhada cristã, ela é feita de altos e baixos. Tem momentos que a gente está crendo mais, que a gente ora mais, que a gente lê mais a Bíblia. Tem momentos que a gente relaxa um pouco. Aí, de repente, bate a falta de fé, surgem as dúvidas. Aí a gente vai atrás, esclarece, busca compreender. Aí volta depois, com mais fé, com a fé mais firme. Então, é assim que funciona a caminhada cristã. Se você chegou nesse momento de falta de fé, com dúvidas, veja nisso aí uma oportunidade para você aprender mais, para você se aprofundar, ler um livro sobre o tema, ler a Bíblia, procurar resposta, e assim você vai ter mais intimidade com Deus. Contudo, assim como Tomé recebeu de Jesus a resposta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, também nós podemos ouvir estas palavras. De fato, nós podemos ouvir diretamente estas palavras ao ler João 14,6, mas também nós podemos ouvir as palavras de Jesus, as respostas que ele vai nos dar diante dessas incertezas e dessas dúvidas. 2.2. As incertezas de Pedro e Filipe. O Evangelho de João revela que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava para onde estava indo. João capítulo 13, versículo 36. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Então, assim, Jesus está falando aqui de um local que ele vai, para onde ele vai, mas ele não revela e Pedro fica curioso. Pedro quer saber para onde o mestre vai. No capítulo seguinte, Filipe pede para que Cristo lhe mostre o Pai. Então vamos ver aqui, João 14,8. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. E aí, mais uma vez, tem uma dúvida. Mostra-nos o Pai. Mas Jesus está com eles e Jesus revela quem é o Pai. Então, assim, é uma dúvida genuína? Sim. No entanto, a falta de fé dos discípulos muitas vezes cegava eles e eles não conseguiam ter uma compreensão completa, mesmo estando ao lado do Mestre. É notável que, tal como Tomé,
Pedro e Filipe ainda não tinham as suas questões esclarecidas por Jesus. Eles também enfrentaram incertezas. Então, assim, se nós hoje temos incertezas e dúvidas, não estamos sozinhos. Os discípulos também tinham. Não somos diferentes deles. Certamente haverá momentos em que nos sentiremos semelhantes a Tomé, Pedro e Filipe, porém devemos aprender a escutar o Senhor Jesus Cristo. Então é muito melhor nós termos uma atitude humilde, de perguntar, de estudar, de se aprofundar no tema, do que continuar com a dúvida e muitas vezes até desviar, enfim, sair do caminho, né? Acontece muito disso. A pessoa fica com a dúvida, não esclarece aquela dúvida e aí aquilo se torna uma crença para ela. Aquela dúvida, né, é respondida muitas vezes da forma errada e a pessoa passa a crer da forma errada e se afasta de Cristo. Tópico 2.3, o engano de Judas Iscariotes. Em João 13, é revelado que Nosso Senhor anunciou que um dos seus discípulos iria traí-lo. João capítulo 13, versículo 21 e 22. Diz assim, ó: Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros sem saberem de quem ele falava. Então, assim, Judas Iscariotes foi escolhido por Jesus, andou com Jesus, conhecia o Evangelho e mesmo assim traiu Jesus. Então isso aqui é algo que as pessoas tentam explicar, né? Ah, será que Judas era predestinado a trair Jesus? Será que ele não teve escolha e tal, aquela coisa toda? Não é o caso da gente debater isso aqui. A ideia aqui é mostrar que mesmo aqueles que andam com Jesus, que conhecem Jesus, às vezes não compreendeu o Evangelho. Às vezes não teve aí uma mudança de vida, uma transformação de vida. Quantas vezes a gente vê alguém, né, que está na igreja há tanto tempo e de repente comete uma atrocidade, faz algo errado. Aí a gente fala, nossa, era crente, e aí desviou. Talvez nunca foi. Talvez nunca se converteu de verdade. Talvez o coração sempre foi inclinado para as coisas ruins. E não tem como a gente saber se essa pessoa, né, se converteu ou não, o que aconteceu, se ela se converteu e depois ela desviou. Não tem como. Infelizmente é isso, ponto final. Nós não temos que ficar debatendo essas coisas. Vamos voltar aqui para a lição, né? O escritor da revista coloca assim, ó: essa pessoa era Judas Iscariotes, seu discípulo. Ele acompanhou Jesus, mas não conseguiu interiorizar os seus ensinamentos e por isso não depositou fé suficiente no Filho de Deus. Essa é a explicação mais, assim, prática que nós temos. Ele andou com Jesus e não conseguiu entender o Evangelho, não compreendeu o Evangelho. Ponto final. E aí, o que ele fez? Né? Traiu Jesus e vendeu por 30 moedas de pratas. Lamentavelmente, Judas não reconheceu Jesus como Salvador e Redentor da humanidade pecadora. Então, Judas, né, o seu coração estava fechado para o Evangelho, o seu coração voltado para o mal, e ele quis praticar o mal e deixou ser levado, né, por essa maldade, né, e traiu o próprio mestre. Alguém pode dizer assim, mas era necessário alguém trair Jesus para que Jesus fosse morto. Olha, nós não vamos debater isso aqui também, mas assim, Jesus ia morrer de qualquer jeito. Ele veio para morrer. Né? Como que isso ia acontecer, nós não sabemos. Simplesmente nós não sabemos. Então, assim, Judas não é inocente, ele tomou essa decisão de forma consciente. A sua visão do Messias restringia-se às questões sociais e políticas para libertar Israel da opressão romana. Então isso aqui é uma possível explicação, né? Que Judas ele tinha a visão de que Jesus deveria libertar Israel dos romanos. Esse seria o papel do Messias, né? Trazer essa libertação política. Muitas pessoas seguiam Jesus pensando nisso. E aí Judas ficou decepcionado quando ele viu que essa não era a verdadeira missão de Jesus. Portanto, por meio de Judas, aprendemos a importância de não confundir as nossas prioridades enquanto seguimos a nossa jornada com Cristo. Então, muitas pessoas seguem a Cristo pensando nas prioridades pessoais. Eu vejo isso acontecer principalmente nas igrejas, né, que ensinam lá a falsa teologia da prosperidade. Né? Então, muitas pessoas estão ali para satisfazer o ego, estão ali pensando no dinheiro, ficar ricas. Eu vou dar o dízimo, vou dar a oferta para ganhar mais dinheiro, para ganhar o dobro, o triplo. Então, aquilo ali já demonstra que a pessoa não está seguindo Cristo pelo aquilo que Cristo é. Está seguindo Cristo pelos seus interesses pessoais. São suas prioridades. Ou seja, é o pecado no seu coração, né, que está levando ele a seguir a Cristo. Mas isso parece contraditório. Só que, de fato, essa pessoa não está seguindo Cristo.
tem vários ensinamentos totalmente errados e pecaminosos, né, que estão disfarçados de evangelho, mas não é evangelho. Vamos para o tópico 3. Caminho, verdade e vida. Agora sim, chegamos no ponto principal da lição, né? Infelizmente, algumas igrejas têm um tempo tão curto que quando chega no tópico 3, a aula acabou. Então é por isso que o professor tem que ter um pouco de cuidado na hora de dosar o tempo, né, para que ele consiga ministrar, né, os 3 tópicos. Vamos lá. 3.1. Eu sou o caminho. Como analisamos em lições anteriores, a expressão eu sou representa um título que revela a natureza divina de Jesus. Então, de fato, o eu sou, né, que aparece lá no Antigo Testamento, principalmente quando Deus se revela para Moisés, o eu sou, né, te enviou, é assim que Deus fala com Moisés, porque o eu sou mostra que Deus é e ponto final. Ele não era e nem vai ser, ele é por toda a eternidade. E aí Jesus se apresenta como, né, a porta das ovelhas, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o alfa e o ômega. Né? Então assim, Jesus, ele é tudo, tá? Ele é e ponto final. É a divindade de Jesus sendo declarada aqui. Assim, quando nosso Senhor afirma, eu sou o caminho, está declarando que ele é o acesso singular, exclusivo e único ao Pai. Não tem como você chegar a Deus por outro caminho. Ponto final. Aí entra aquele debate, o pessoal gosta de debater, né? E as pessoas que nunca ouviram o evangelho, o que vai acontecer com elas, não tiveram a oportunidade de crer? Assim, a minha explicação não é nem minha, né? O meu entendimento que eu tive lendo livros de teologia e tudo mais, e lendo a Bíblia principalmente, né, é um entendimento que eu acho que a maioria dos teólogos tradicionais seguem, é que todo ser humano nasce condenado. Ouvindo ou não o evangelho, nasce condenado. O que faz a pessoa ser condenada não é o fato dela ouvir ou deixar de ouvir o evangelho. O que faz a pessoa ser condenada são os seus pecados. Nascemos com natureza pecaminosa e cometemos vários pecados. E o que nós merecemos de fato é condenação eterna. Ponto final. Eu acho que isso é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Entenda isso. Nascemos condenados, estamos caminhando para o inferno e não temos mérito nenhum para sermos salvos. Não existe mérito em nós. Jesus veio, morreu na cruz do Calvário e proporcionou um caminho para a salvação, que é Ele mesmo. Eu sou o caminho. Então eu só posso chegar a Deus, só posso alcançar a salvação por meio de Jesus Cristo. As pessoas que foram apresentadas ao Evangelho, essas pessoas têm a oportunidade de crer ou recusar. Muitos recusam, a maioria recusa, na verdade, e alguns creem. Então, assim, quem crê vai alcançar a salvação, está nesse caminho certo e chega até Deus. Quem recusa está condenado. E aquele que nunca ouviu, está condenado. Ele continua condenado como ele era antes, não muda nada. Simplesmente condenado por causa dos seus pecados. Ah, mas não teve oportunidade. Não sei por qual motivo Deus não proporcionou aquela oportunidade. Aí, né, cabe a nós nos esforçarmos para pregar o Evangelho, levar o Evangelho às pessoas, enfim, né, divulgar essa mensagem o máximo possível. No entanto, nós não podemos dizer que alguém, né, vai ter uma segunda chance porque não ouviu o Evangelho. Isso não está na Bíblia. Se Deus tem um plano de salvação diferente para quem não ouviu o Evangelho, aí é com ele. Há quem diga, eu não concordo com isso, há quem diga que o Evangelho também pode ser através de obras, no sentido de a pessoa seguir aquilo que Cristo ensinou, mesmo sem nunca ouvir falar de Cristo. Então alguém lá num local isolado que nunca ouviu falar de Cristo, mas que ajuda, que faz boas obras, que tem um comportamento igual ou parecido com o de Cristo, essa pessoa também vai ser salva, não pela fé em Cristo em si, porque ela nunca ouviu falar de Cristo, mas pelo comportamento que ela teve, que foi igual ao comportamento de Cristo. Eu discordo disso porque seria salvação por obras, né? Então não faz muito sentido eu dizer que alguém vai ser salvo porque teve um bom comportamento, né? Porque, de certa forma, esse bom comportamento não anula os seus pecados. Então fica muito claro que a salvação é somente por meio de Cristo, nós temos que ouvir o Evangelho. E isso está bem claro lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9, que fala assim, ó, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Ou seja, você tem que confessar. E aí lá no versículo 14, né, de Romanos, né, Romanos capítulo 10, fala assim, ó, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então aqui fica bem claro, né, que para crer em Jesus e alcançar a salvação, precisa ouvir. Então precisa ter alguém para pregar, que através dessa pregação, a pessoa vai receber a revelação do Evangelho e vai
crer no evangelho. Ou não, né? Ou vai recusar. Mas a pessoa precisa ouvir o evangelho. Isso aqui está bem claro nas escrituras e essa visão pode, né, não fazer sentido para algumas pessoas. Ah, mas não teve oportunidade. Não existe essa de que nós somos obrigados a ter uma oportunidade. A condenação vem por causa dos nossos pecados. E só para encerrar aqui esse tema, imagina a situação em que tem um grupo de pessoas que nunca ouviu o evangelho. Aí você fala assim, ah não, porque essas pessoas estão salvas, elas não ouviram o evangelho, Deus vai dar uma oportunidade para elas. Então não faz sentido nós enviarmos missionários. Não vamos enviar, vamos deixar lá. Porque se ela não ouvir, ela vai ser salva, então não vou enviar. Porque nesse caso o evangelho serviria para a condenação. Ah, tava todo mundo salvo lá, nem ouviu o evangelho. Aí eu mando o missionário chega lá, prega, aí agora que eles conhecem o evangelho e não crê, aí vai ser condenado. Só quem crê que vai ser salvo e quem não crê vai ser condenado. Ou seja, o evangelho vai estar criando mais pessoas condenadas do que pessoas salvas. Então não faz o menor sentido. O evangelho é para salvar. Tá? É o poder de Deus para a salvação. Então tem um grupo de pessoas lá que nunca ouviu o evangelho. Esse grupo está condenado. Ao enviar um missionário para pregar o evangelho para aquele grupo, o que vai acontecer? Em vez deles serem condenados, eles serão salvos. Então esse é o propósito do evangelho, salvar almas. Vamos lá, vamos avançar aqui. Portanto, não é possível conhecer a Deus e ter comunhão com Ele fora de Jesus. Ninguém pode chegar a Deus senão mediante o seu Filho. Então, Jesus, né, é o mediador. Né? Ele está ali, né, fazendo essa mediação. O pronome eu, presente nessa expressão, indica que não somos salvos por princípios ou forças espirituais, mas sim por uma pessoa chamada Jesus, que ilumina aqueles que se encontram nas trevas. Então, somos salvos por meio de Cristo, de uma pessoa. Lucas 1,79, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então o evangelho veio para isso, para iluminar as trevas. O mundo está em trevas e através de Cristo ele é iluminado. Cristo é a luz do mundo. Por meio da sua obra redentora no Calvário, foi aberto um novo e vivo caminho para nos guiar até Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, como está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, ele é esse mediador. Então, somente Cristo salva. 3.2, eu sou a verdade. Jesus não é apenas uma parte ou fração da verdade, mas sim toda a verdade em si mesma. Então, toda a verdade, tudo que existe está em Cristo. Somente Cristo é a verdade. De forma clara, o Evangelho de João realça que a verdade suprema se revelou através da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Então, João deixa isso bem claro e todos os outros evangelhos, mas João detalha isso um pouco mais. A gente já estudou o comecinho do Evangelho de João, né? A verdade de Deus suprema se encarna em Cristo. Então, o próprio Cristo ele é a verdade. Tudo que nós precisamos está nele. Assim sendo, a verdade absoluta, imutável e incondicional encontra-se plenamente expressa em Cristo. Então, se eu quero encontrar a verdade de tudo que existe, eu procuro em Cristo Jesus. Portanto, Jesus personifica a verdade que os seres humanos necessitam conhecer. Uma verdade que se opõe à mentira e derruba as falsidades presentes no mundo. Então, esse mundo só tem falsidade. Esse mundo só tem coisa errada. Esse mundo só tem mentira. Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo é o pai da mentira. Então, em Cristo nós encontramos a verdade. Verdade de tudo que existe. Toda doutrina é verdadeira. Tudo que fala de verdade está somente em Cristo Jesus. Apenas essa verdade provém de uma fonte confiável de revelação redentora que ilumina o conhecimento acerca do Pai. João 14,7, se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Então aqui Jesus deixa bem claro que se você quer conhecer Deus, tem que conhecer Ele. Não faz sentido a pessoa falar assim, eu acredito em Deus, mas não crê em Cristo. Não fez nada, não mudou nada, nada. O verdadeiro Deus, ele é conhecido somente através da pessoa de Cristo. Então, Deus, no mundo secular, é algo muito subjetivo. As pessoas nem sabem o que é. Fala, eu creio em Deus, meu Deus, 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 Deus. Mas, na prática, eles não creem em Deus de verdade. Porque somente através de Cristo que nós chegamos até o verdadeiro Deus, o verdadeiro Pai. 3.3, eu sou a vida. A vida mencionada aqui não diz respeito à existência física ou ao sopro vital, mas a vida que contrapõe a morte espiritual por meio da vida eterna concedida por Jesus. Assim,
O escritor da revista está colocando tudo dentro do contexto da salvação, né? Então Jesus ele é a vida no sentido da vida espiritual, né? Um contrário aí da morte espiritual. Estávamos mortos em delitos e pecados, como está lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, e agora em Cristo nós temos vida, né? Vida em abundância e vida eterna. No entanto, eu acho que Jesus, ao falar que ele é a vida, engloba tudo. É a vida no sentido de existência física, é a vida espiritual e a vida eterna. Ele é a própria vida, ele é o dono da vida. Isso está nas Escrituras, não lembro agora, né? Acho que é Pedro que fala, né? Vocês mataram lá no discurso, acho que é Pedro discursando, eu não sei se é lá na carta de Pedro ou se é um discurso de Pedro em Atos, que Pedro fala assim, vocês mataram o dono da vida. É até meio que contraditório, né? O próprio dono da vida, né, foi morto. Mas Jesus, ele é a própria vida em forma plena, completa em todos os sentidos. Aqui ele coloca assim, né? Refere-se à verdadeira vida espiritual obtida pela obra redentora realizada no Calvário. João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, inclinando-se a cabeça, entregou o Espírito. Ou seja, lá na cruz do Calvário, ele entregou o Espírito. Isso ele faz de forma voluntária, né? Ele entrega o Espírito, porque ele é o próprio dono da vida. Se a morte pode ser personificada, podemos dizer que ela pediu permissão para Jesus, porque ele é o dono da vida, né? E ele entregou a sua vida ali. Esta realidade espiritual ocorre porque nosso Senhor possui vida em si mesmo. Ele é tanto a fonte como o doador da vida eterna. Então, assim, Jesus ele tem a vida em si. Ele é a própria vida, ele fornece a vida. Ele, enfim, tudo está nele. Eu não consigo nem expressar isso em palavras. Como que eu digo que Cristo é a vida, que ele é a verdade, que ele é o caminho? Porque ele é tudo. Ele é a realidade última. Entende? Tudo está em Cristo. Eu acho que Paulo fala alguma coisa nesse sentido em Colossenses. Em Colossenses, Paulo tem apresenta, né, uma cristologia bem avançada mesmo. É bem interessante, depois você dá uma lida em Colossenses, para entender quem é Cristo, né, nesse sentido que principalmente naquela época, tinha muitos filósofos debatendo algumas coisas e tal, né? E o apóstolo Paulo, ele debatia com esses filósofos e ele apresentava, né, Jesus Cristo como, né, tudo que existe, né, a razão última de todas as coisas, né? Vamos ver bem aqui uma passagem, eu abri aqui aleatoriamente Colossenses, né? Ele fala assim, ó, capítulo 1, versículo 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam mortos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Não tinha versículo melhor para eu ler nesse contexto, né? Ele era antes de tudo, ele é depois de tudo, tudo subsiste nele. Se você está vivo hoje, é por causa de Cristo, porque Cristo existe. Se você morrer, é por causa de Cristo. Tudo subsiste em Cristo Jesus. A resposta de tudo está nele. Quando nós chegarmos no céu, na eternidade, nós vamos passar a eternidade conhecendo mais de Cristo. Ele é tão esplêndido, tão precioso, né? No caso aqui eu falo de Cristo, mas a Trindade está envolvida, que nós teremos a eternidade para conhecer mais de Cristo. Todo dia na eternidade. Não sei se vai ter dia na eternidade, né? Mas enfim. Nós passaremos a eternidade, segundo a segundo, ali, conhecendo mais e sabendo mais sobre ele, porque ele é dono de todas as coisas. Ele é o criador e sustentador de todas as coisas que existem hoje e que vão existir por toda a eternidade. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incertezas. Ter o Senhor como o caminho, a verdade e a vida proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Através dele, podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade e estar reconciliados em comunhão com Ele. Então, somente através de Cristo que nós, de fato, teremos uma verdadeira liberdade. Né? Somente através de Cristo estamos no caminho, ou seja, estar com Cristo é estar no caminho certo, é crer na verdade, né? É ter a vida, vida em abundância, vida eterna. Amém? Então encerro aqui a aula. Aqui nós temos as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Então, se você é professor da EBD e tem condições de usar o slide, né, você pode entrar no nosso site ebdenfoco.com e pode enviar uma mensagem no nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo tem muita informação aí que você pode pegar aí sobre o nosso site, nosso conteúdo. Né? Então, aqui mais uma vez falando do nosso aplicativo que está funcionando, você pode baixar o slide lá. Estava com problema semana passada, mas já resolvemos. Né? Então, na plataforma EBD em Foco, você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.